Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as ações que visam atingir o STF brasileiro lá nos Estados Unidos, tá? Tem 3 ações que foram entradas agora lá nos Estados Unidos, justamente depois que o Trump assumiu, em que, última análise, visam responsabilizar o STF e a Polícia Federal Brasileira por desmandos aqui acontecidos durante a investigação do 8 de janeiro, ou no caso do Felipe Martins, a prisão dele por uma fraude óbvia que teria acontecido, né? Vamos ver o que vai sair disso daqui, mas esse cenário todo é muito triste, porque esse cenário todo mostra aquilo que eu mencionei no outro vídeo hoje sobre o Barroso, mostra a falência da justiça brasileira. As pessoas simplesmente não acham mais que a justiça brasileira vai trazer alguma justiça de fato. Porque é óbvio, eles estão totalmente imbuídos da política, né? Viraram a instância de correção política, eles querem porque querem mudar o comportamento do brasileiro, não vão conseguir, mas ao contrário vão conseguir queimar a própria credibilidade tentando fazer isso. E aí o pessoal está recorrendo agora à justiça americana. A justiça americana também tem tido problemas lá com o Trump, tá? O Trump também tem tido várias ações de juízes soltos por lá, querendo impedir que ele tome as medidas que ele pretende tomar lá contra o Deep State americano, né? Mas a verdade é que lá a coisa ainda tem alguma seriedade, ainda representa algum tipo de lisura, porque você sabe que a Suprema Corte de lá é muito mais séria do que a nossa. A Suprema Corte de lá, os ministros, ninguém fala nada. Você já viu algum ministro da Suprema Corte americana falando alguma entrevista, falando sobre assunto qualquer, sobre alguma coisa? Eles não falam nada, isso é o correto. A verdade é que essa ideia do STF brasileiro de aparecer na televisão o tempo todo levou simplesmente à falência da Suprema Corte brasileira. Ninguém leva a sério a Suprema Corte brasileira mais. Todo mundo sabe que é meramente um palco político para 11 desocupados fazerem suas ilações políticas lá, sem nenhuma credibilidade jurídica, né? Vamos entender esses 2 casos aqui, o caso do Felipe Martins, que está levantando essa questão da suspeita de fraude no controle de imigração americano, e também esse caso aqui que foi trazido pelo Feltrin. O Ricardo Feltrin, vocês conhecem o canal dele, eu gosto muito do canal do Feltrin, sempre assisto as coisas lá. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui para quem quiser assistir o vídeo, a entrevista do Feltrin com o Dr. Enio Murad, que é o advogado que representa a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Ele entrou também com uma ação para culpar o STF pela forma como os autores, os supostos réus do dia 8 de janeiro estão sendo tratados pela justiça brasileira, né? Toda a ação dele é baseada justamente na questão lá da OEA, no Pacto de San José da Costa Rica. Eu já expliquei para vocês que o Pacto de San José da Costa Rica é justamente um pacto de direitos humanos aqui na América Latina, que tem uma série de prescrições, inclusive devido ao processo legal e coisa e tal, e coisas que o STF está descumprindo abertamente, totalmente descumprindo, a começar pelo juízo natural, né? O juízo natural não está sendo obedecido no caso das vítimas do 8 de janeiro, porque elas estão sendo julgadas pelo STF, sendo que elas não têm essa foro por prerrogativa de função. São pessoas comuns, deveriam estar sendo respondendo pelos crimes que supostamente cometeram em juízes de primeira instância. No entanto, estão todos lá no STF, que não tem tempo para fazer isso, acaba fazendo julgamentos em bloco, acaba usando crime multitudinário. Esse conceito de crime multitudinário que o STF está usando, ele não é um conceito totalmente alien da justiça, tá? Ele existe, mas é tipicamente usado para crimes menores, não para um caso grave como esse, né? Essas notícias foram sugeridas por Aspone, anarco-ortopedista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com o caso do Felipe Martins aqui, porque são 2 ações que foram ingressadas lá no governo americano, e eles fizeram muito correto, fizeram isso agora que o Trump é presidente, porque essas ações dependem de investigação no próprio setor de fronteira e entrada de visto lá nos Estados Unidos, né? A ideia é a seguinte: segundo o processo contra o Felipe Martins, teria havido um registro de entrada dele nos Estados Unidos, sendo que ele, em momento algum, esteve nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que ele pegou um avião de Brasília para o Paraná, tem registros amplos disso. O registro celular dele mostra fazendo home em Brasília, depois no Paraná, ou seja, não teve nenhum outro lugar, não teve em lugar nenhum isso. E, mais do que isso, esse registro que apareceu lá no Customs americano, né, que o Customs é o controle, é a alfândega lá dos Estados Unidos, onde você chega lá e passa
pelo controle de passaporte. Esse registro que teria havido ali, ele num primeiro momento era um registro errado, estava com o número do passaporte errado do Felipe Martins e o nome errado, ou seja, a pessoa que supostamente produziu esse registro errou esses dados na hora de fazer esse registro. Depois ela corrigiu isso. Ela fez uma segunda alteração no sistema, botando o passaporte correto e o nome correto do Felipe Martins. Aí que tem a situação. Quem que fez isso? Né? A gente não sabe quem foi que fez esse tipo de ação. Lá nos Estados Unidos, esse tipo de crime é muito sério. Essa questão toda de imigração, principalmente com Trump, é uma coisa muito, muito crítica para eles lá, né? E quem fez isso daí é alguém que tem poder ali dentro do Customs, né? Do US Customs and Border Patrol. Ou seja, quem que fez isso? Algum auxiliar do Lula, algum amigo da Suprema Corte? Como eu já expliquei para vocês, isso pode ter sido feito até aqui no Brasil através de fraudes do HTML. Eu não sei como foi feito, não tenho ideia de como é que foi feito. Fraude no HTML funciona como? Você puxa um relatório do site verdadeiro do sistema americano, aí você clica aqui, ó, e dá inspect aqui, ó. E aí vai abrir aqui uma janela em que você pode alterar os dados aqui, pode colocar outros dados. Eu posso dizer aqui, ó, vou incluir alguma coisa aqui, por exemplo, deixa eu clicar aqui, e não sei mais o que, mamãe. E pronto, você pode ver que eu alterei aqui o relatório, que eu não sei mais o que, mamãe, que eu coloquei aqui, adulterei esse relatório. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês, eu estou mostrando para vocês como fazer a coisa, mas dá para fazer num relatório desses. E se alguém faz um relatório desse, isso é fraude. A pessoa está fraudando o sistema. Isso é um crime tanto aqui no Brasil, como é um crime lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos é um crime considerado muito grave fazer esse tipo de coisa, por mais que seja relativamente simples de fazer. A gente não sabe o que aconteceu. Pode ter sido um funcionário interno lá dos Estados Unidos, pode ser. Tem um funcionário interno lá que é de esquerda, que poderia estar querendo ajudar a esquerda brasileira. Lembra, a gente está falando de uma época em que era o Biden, o presidente americano, podia estar pedindo uma ajuda para mexer lá no sistema, para poder colocar esse tipo de coisa lá. É uma possibilidade. Seja lá quem fez isso, vai acabar sendo descoberto, porque esse tipo de coisa deixa rastros. Esse tipo de alteração deixa rastros e o pessoal pode descobrir isso lá, se foi feito no sistema lá. Se foi esse tipo de coisa aqui, simplesmente eles não vão encontrar nada lá e vai ficar evidente que quem fraudou foi ou a Polícia Federal ou o repórter que apresentou isso como, entre aspas, prova para a Polícia Federal. Qualquer um desses casos, isso tende a dar um problema muito grande para essas pessoas lá nos Estados Unidos. Isso é um crime muito sério por lá, né? Então aqui, ó, entrou com 2 ações na justiça para que seja apurada a suspeita de fraude envolvendo seu nome na entrada e saída de estrangeiros do país. Lembra do contexto. O STF queria que o Felipe Martins denunciasse Bolsonaro, fizesse uma delação premiada. Inventaram essa história toda porque eles não têm nada contra Bolsonaro. A verdade é essa, eles não têm absolutamente nada, nem o Cid. O Cid deixou claro que na denúncia, na delação premiada dele, em momento algum ele falou em golpe, em documento de golpe, coisa e tal. Tudo isso é interpretação da Polícia Federal, né? Eles queriam uma segunda pessoa fazendo delação premiada, no caso Felipe Martins. E para prender o cara, precisavam de um motivo. E foi isso que eles tentaram fazer. É possível que tenha sido algum policial brasileiro que fez esse tipo de coisa, algum policial que tem algum conhecido lá nos Estados Unidos, e o nome dessas pessoas vai acabar aparecendo nessa coisa aqui. Isso vai se tornar um escândalo muito grande ainda, né? Então, aqui está uma série de documentos que foram protocolados e coisa e tal. As ações foram protocoladas em 23 de janeiro, 3 dias após a posse do Trump. E como eu disse para vocês, essa questão do Customs and Border Protection, que é a imigração americana, isso é uma coisa muito séria para eles lá, meu amigo. Isso aqui dá muitos e muitos anos de cadeia. Eu não sei quem fez isso lá, não sei qual o grau da pessoa que fez, mas vai dar uma merda muito grande isso daqui, e certamente pode chegar aqui no Brasil. Porque, de novo, a PF que fez isso, quem na PF que fez isso? Com ordem de quem? Com autorização? Com pedido de quem? Teve pedido do Alexandre de Moraes para fazer esse tipo de adulteração, para conseguir fazer a prisão do Felipe Martins e com isso obter a delação premiada dele, né? A gente não sabe. Mas descobrir quem foi que fez isso daqui vai ser um primeiro passo muito importante nessa história, né? Então, excelente notícia. A outra notícia é essa daqui. Esse advogado, que é o senhor Enio Murad, é um advogado que é conhecido do Feltrin, né? Ele está com outros casos, inclusive, do caso lá da Ana Hickman e coisa e tal. Ele é advogado do outro lado, né? Do Alexandre...
Alexandre, eu não lembro o nome do ex-marido da Ana Hickman, mas enfim. O fato é que ele está entrando com essa ação justamente em nome dessa associação de vítimas do 8 de janeiro, as pessoas que estão sendo acusadas injustamente, estão sendo julgadas de forma totalmente aleatória, é uma clara violação do Pacto de São José das Costa Rica. Aqui no Brasil, isso não vai dar em nada, porque aqui no Brasil, quem é que vai julgar isso? O Pacto de São José da Costa Rica é equiparado à Constituição brasileira, para quem não sabe. Então ele tem o mesmo peso da Constituição brasileira. Só que quem julga a Constituição brasileira no Brasil é o STF. Se é o próprio STF sendo acusado, se o próprio STF se colocou nessa posição, como é que você sai disso? Como é que eles saem? Eles entraram com uma ação lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles vão visar ter essa sentença e, eventualmente, isso vai poder valer aqui no Brasil. Aí você me pergunta, mas os Estados Unidos pode ter uma ação contra o Brasil? E aí que está a beleza do Pacto de São José da Costa Rica. Como é um pacto de direitos humanos, pode. Aliás, qualquer país que é signatário do pacto pode ter ações contra outros países signatários do pacto. Justamente todos eles se comprometeram a seguir esses princípios de direitos humanos que estão sendo abertamente confrontados pelo STF atualmente. Então isso daqui é outra ação que tem uma chance grande de dar uma merda muito grande para o Alexandre de Moraes e sim disso acabar com alguma ação americana contra o Alexandre de Moraes. Veja, mas eles não vão mandar o pessoal vir aqui e prender o Alexandre de Moraes. Não, provavelmente não. O que vai acontecer é justamente ele ficar proibido de ter contas nos Estados Unidos, sofrer sanções americanas e coisa e tal, a ponto de que é muito provável que o resto do STF, para conseguir se safar da mesma sina, acaba entregando a cabeça do Xandão como um prêmio para os Estados Unidos. Vamos pacificar a coisa? Entrega o Xandão, que vamos combinar, o resto do pessoal do STF não gosta muito do Xandão de qualquer forma, e pronto, e resolve esse problema. O Xandão e as pessoas que estão embaixo dele vão pagar por esse crime que elas estão cometendo de uma forma ou de outra. Ou vai pagar o STF inteiro, como medidas econômicas bastante severas, ou o Xandão vai ser entregue numa bandeja para esse pessoal para tentar aplacar o problema que foi criado. E é por isso que eu digo, vai lá, Xandão, prende o Bolsonaro mesmo, recebe a denúncia do Bolsonaro lá, isso, aceita a denúncia lá do Paulo Goné, bota o Bolsonaro como investigado, como réu, vai lá, acredite no seu potencial. Eu, até um tempo atrás, acreditava em pacificação, o STF voltar atrás e coisa e tal, achava que o pessoal ali tinha capacidade de entender que entraram numa roubada, que eles fizeram uma leitura errada do que foi o fenômeno Bolsonaro, e eu em alguma hora voltar atrás e coisa e tal para acalmar a coisa. Agora eu já acho que não. Eu acho que agora o negócio eles vão pro tudo ou nada, e eu já estou torcendo para esse tudo ou nada. Eu sei que eu vou ser prejudicado, eu sei que as redes sociais aqui no Brasil serão muito prejudicadas com isso, mas isso tem que ter um fim. Esse pessoal precisa pagar pelo crime que eles estão cometendo. Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, esse pessoal tem que pagar pelo crime que eles estão cometendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.